Imagine ser arrancada da sua vida, jogada em uma cela escura, e obrigada a suportar punições brutais só para entreter uma multidão sedenta por sangue. Antes mesmo de pisar na areia da arena, as gladiadoras eram submetidas a castigos inimagináveis, marcadas pela dor e pela humilhação. Você já se perguntou o que realmente acontecia com essas mulheres antes das lutas? Prepare-se para conhecer a verdade chocante por trás dos espetáculos do Coliseu, através dos olhos de quem viveu cada segundo desse inferno. Se você quer entender como a força, a coragem e a resistência dessas mulheres desafiaram o império mais poderoso do mundo, assista até o final. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história real e emocionante como essa. Vamos juntos desvendar os segredos das gladiadoras e honrar a memória de quem nunca deixou de lutar. As correntes apertavam meus pulsos com uma força que parecia querer arrancar minha pele. O cheiro de ferro oxidado misturava-se ao suor e ao sangue seco que impregnava as paredes de pedra da cela. Eu estava ajoelhada, com as costas arqueadas pela dor, enquanto o guarda passava a ponta do chicote devagar sobre meus ombros nus, como se saboreasse o momento antes do golpe. O silêncio era cortado apenas pelo som abafado das outras mulheres, algumas chorando baixinho, outras murmurando preces em línguas que eu não entendia. Ali, naquele subsolo úmido e escuro, éramos todas gladiadoras, mas antes de sermos lançadas à arena, éramos prisioneiras do capricho e da crueldade dos homens. Lembro-me do primeiro dia em que fui trazida para cá. Meu nome é Lívia, filha de uma escrava grega e de um soldado romano que nunca conheci. Cresci nas ruas de Roma, aprendendo a sobreviver com astúcia e força. Mas nada me preparou para o que encontrei quando fui vendida ao Ludus, a escola de gladiadores. As mulheres eram tratadas com um misto de desprezo e fascínio. Para os homens que nos treinavam, éramos aberrações, mas para o público, éramos espetáculo. E para sermos dignas desse espetáculo, precisávamos ser quebradas antes de sermos moldadas. Naquela manhã, como em tantas outras, fomos acordadas antes do sol nascer. O cheiro de pão velho e mingau azedo invadia o corredor enquanto os guardas gritavam nossos nomes. Lívia! Júlia! Nissa! Para fora, agora! Saímos em fila, os tornozelos presos por correntes pesadas. O chão de pedra gelado mordia meus pés descalços. O treinador, um homem chamado Gaius, nos esperava no pátio, com o olhar duro e a voz cortante. Vocês acham que são guerreiras? Acham que podem entreter o povo de Roma? Antes de pisarem na areia da arena, vão aprender o que é dor. Vão aprender a obedecer. Ele caminhava entre nós, observando cada rosto, cada cicatriz. Eu mantinha o olhar baixo, mas sentia o peso do seu julgamento. Sabia que qualquer sinal de desafio seria punido. E as punições eram sempre brutais. Naquele dia, a punição era o caminho do ferro. Fomos obrigadas a caminhar ajoelhadas sobre uma trilha de pedras afiadas, enquanto os guardas nos empurravam com varas. O sangue escorria dos meus joelhos, misturando-se à sujeira do chão. Júlia, uma jovem da Gália, caiu ao meu lado, soluçando de dor. Um dos guardas riu e a chutou, gritando: "Levante-se, escrava! Ou vai apanhar mais." Eu queria ajudá-la, mas sabia que qualquer gesto de compaixão seria visto como fraqueza. E fraqueza era punida com mais violência. Continuei, mordendo o lábio até sentir o gosto metálico do sangue. Quando finalmente chegamos ao fim da trilha, Gaius nos mandou levantar. "Olhem para mim", ordenou. "Vocês acham que isso é sofrimento? Isso não é nada comparado ao que vão enfrentar na arena. Se não aguentarem aqui, vão morrer lá fora, sob o olhar de milhares." Ele se aproximou de mim, os olhos frios como mármore. "Lívia, você acha que é forte? Mostre-me." Sem esperar resposta, ele fez um sinal para o guarda, que me entregou uma espada de madeira. "Ataque!" ordenou. Eu avancei, sentindo a dor latejar nos joelhos, mas determinada a não mostrar fraqueza. O guarda bloqueou meu golpe com facilidade e me derrubou no chão. Senti o ar escapar dos meus pulmões, mas me levantei, pronta para tentar de novo. Gaius sorriu, um sorriso cruel. "É isso que quero ver. Resistência. Mas lembre-se,
Aqui, a dor é sua professora. E ela não tem piedade. Depois do treino, fomos levadas de volta às celas. O cheiro de sangue fresco e suor era quase insuportável. Júlia estava deitada no canto, tremendo. Sentei-me ao lado dela, ignorando a dor que queimava em minhas pernas. Você vai sobreviver, sussurrei. Todas nós vamos. Ela me olhou com olhos cheios de lágrimas. Por quê? Por que fazem isso com a gente? Eu não tinha resposta. Talvez porque éramos mulheres, e para eles, mulheres não deveriam lutar. Talvez porque queriam nos quebrar antes de nos deixar lutar por nossas vidas. Ou talvez porque, para eles, nossa dor era apenas parte do espetáculo. As noites eram as piores. O frio entrava pelos buracos das paredes, e os gritos das outras prisioneiras ecoavam pelos corredores. Algumas rezavam, outras deliravam de febre. Eu tentava me lembrar do rosto da minha mãe, da sua voz suave me contando histórias sobre deusas guerreiras. Era assim que eu encontrava forças para continuar. Certa noite, ouvi passos se aproximando. O guarda parou diante da minha cela, batendo com a ponta da lança nas grades. Lívia, venha comigo. Meu coração disparou. Sabia que nada de bom acontecia quando éramos chamadas à noite. Fui levada até uma sala pequena, iluminada por tochas. Gaius estava lá, junto com outro homem que eu não conhecia. Ele usava uma túnica cara e tinha o olhar arrogante de quem está acostumado a dar ordens. Esta é a nova gladiadora? Perguntou o homem, olhando-me de cima a baixo. Sim, senhor. Forte, mas ainda precisa aprender disciplina. O homem se aproximou, tocando meu rosto com dedos frios. Ela vai lutar amanhã. Quero que esteja pronta. E quero que saiba o que acontece com quem desobedece. Gaius assentiu e fez um sinal para o guarda. Fui amarrada a um poste, as mãos acima da cabeça. O chicote estalou no ar antes de tocar minha pele. A dor era lancinante, mas eu me recusei a gritar. Cada golpe era uma lição, uma marca que me lembrava de quem eu era e do que precisava fazer para sobreviver. Quando finalmente me soltaram, caí de joelhos, ofegante. O homem sorriu. Ela vai entreter o público. Eles gostam de ver sangue, mesmo antes da luta começar. Fui arrastada de volta à cela, o corpo ardendo de dor. Júlia me ajudou a deitar, murmurando palavras de conforto. Você é forte, Lívia. Eles não vão te quebrar. Mas eu sentia que, a cada punição, uma parte de mim morria. E era isso que eles queriam, que entrássemos na arena já derrotadas, para que nossa luta fosse ainda mais desesperada. No dia seguinte, fomos acordadas antes do amanhecer. O cheiro de fumaça e carne assada vinha da arena, onde os preparativos para os jogos já estavam em andamento. Fomos levadas para o vestiário, onde as outras gladiadoras nos esperavam. Algumas estavam em silêncio, outras afiavam as lâminas com mãos trêmulas. Nissa, uma mulher alta e forte da Trácia, aproximou-se de mim. Ouvi dizer que te chicotearam ontem à noite. Assenti, tentando não mostrar o quanto ainda doía. Eles fazem isso para nos assustar, disse ela, a voz baixa. Mas não podemos deixar que vejam nosso medo. Se eles sentirem que nos quebraram, vão nos usar até não restar mais nada. Ela me entregou um pedaço de pano limpo. Coloque isso nos ferimentos. Vai ajudar a estancar o sangue. Agradeci, sentindo uma onda de gratidão. Naquele lugar, pequenas gentilezas eram raras e preciosas. Enquanto nos preparávamos, o treinador entrou, acompanhado por 2 guardas. Hoje, vocês vão lutar diante do próprio imperador. Quero que deem tudo de si. Mas lembrem-se, se alguém desobedecer, a punição será ainda pior. O medo era palpável no ar. Sabíamos que, para eles, éramos descartáveis. Se uma de nós morresse, outra tomaria seu lugar. Mas, mesmo assim, havia uma chama de resistência em cada olhar, uma determinação silenciosa de não sermos apenas vítimas. Fomos levadas até a entrada da arena. O sol brilhava forte,
cegando meus olhos acostumados à escuridão. O rugido da multidão era ensurdecedor. Podia sentir o cheiro de poeira, sangue e vinho no ar. O portão se abriu, e fomos empurradas para fora, sob o olhar atento de milhares de pessoas. Lutei com todas as minhas forças, ignorando a dor, o cansaço, o medo. Cada golpe era uma afirmação de que eu ainda estava viva, de que não seria quebrada tão facilmente. Quando a luta terminou, eu estava coberta de sangue, mas de pé. O público aplaudiu, e por um breve momento, senti orgulho de mim mesma. Mas a vitória tinha um preço. Depois da luta, fomos levadas de volta ao Ludus, onde as punições continuavam. As feridas eram tratadas com vinagre, ardendo como fogo. Quem desobedecia era deixada sem comida, ou trancada em celas escuras por dias. Algumas não resistiam. Outras enlouqueciam. Com o tempo, aprendi a suportar a dor, a esconder o medo, a encontrar força nas pequenas vitórias. Fiz amizade com outras gladiadoras, mulheres que, como eu, tinham sido arrancadas de suas vidas e forçadas a lutar. Compartilhávamos histórias, sonhos, esperanças. Era assim que sobrevivíamos. Uma noite, enquanto estávamos reunidas na cela, Júlia perguntou: "Você acha que algum dia vamos ser livres?" Fiquei em silêncio por um momento, pensando em tudo o que havíamos passado. "Não sei", respondi. "Mas enquanto estivermos vivas, eles não venceram. Cada dia que sobrevivemos é uma vitória." Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de esperança. "Então vamos continuar lutando. Por nós, por todas as que vieram antes, por todas as que ainda virão." E assim, noite após noite, luta após luta, fomos resistindo. As punições brutais continuavam, mas também continuava nossa vontade de viver, de lutar, de não sermos apenas vítimas do espetáculo. Com o tempo, algumas de nós conseguiram conquistar respeito, até mesmo admiração. O público começou a torcer por nossas vitórias, a celebrar nossa coragem. Mas, para os homens que nos treinavam, continuávamos sendo apenas instrumentos de entretenimento. Certa vez, uma das gladiadoras, chamada Sabina, se rebelou contra um dos guardas. Ele tentou forçá-la a obedecer, mas ela reagiu, lutando com uma fúria que surpreendeu a todos. Como punição, foi amarrada a um poste no centro do pátio e chicoteada diante de todas nós. O sangue escorria por suas costas, mas ela não gritou. Olhou para nós, os olhos cheios de desafio. Depois daquele dia, algo mudou. Começamos a nos unir, a proteger umas às outras. Se uma era punida, as outras cuidavam dela. Se uma caía, as outras a levantavam. Descobrimos que, juntas, éramos mais fortes do que eles imaginavam. As punições continuavam, mas já não nos quebravam como antes. Aprendemos a suportar, a resistir, a lutar não apenas pela sobrevivência, mas pela dignidade. E, aos poucos, fomos conquistando nosso lugar na arena, não como vítimas, mas como guerreiras. Hoje, quando olho para as cicatrizes que cobrem meu corpo, não vejo apenas dor. Vejo força, coragem, resistência. Cada marca é uma lembrança do que enfrentei, do que sobrevivi. E, acima de tudo, é uma prova de que, mesmo diante das punições mais brutais, nunca deixei de lutar. A arena ainda me espera, com seus perigos e desafios. Mas agora, entro nela de cabeça erguida, sabendo que sou mais do que eles tentaram fazer de mim. Sou uma gladiadora. E ninguém pode tirar isso de mim. O tempo passou, e as lutas se tornaram rotina. As punições, embora continuassem, já não tinham o mesmo efeito. Eu havia aprendido a transformar a dor em força, o medo em coragem. As outras gladiadoras também mudaram. Nissa, antes reservada, tornou-se uma líder entre nós. Júlia, que chorava todas as noites, agora era uma das mais ferozes na arena. Mas a brutalidade dos treinadores não diminuía. Eles inventavam novas formas de nos punir, de tentar nos quebrar. Uma vez, fomos obrigadas a carregar pedras enormes de um lado ao outro do pátio, sob o sol escaldante, sem água ou descanso. Quem caía era chicoteada até conseguir se levantar. Outra vez, nos fizeram lutar entre nós, sem armas,
até que uma de nós desmaiasse de exaustão. Essas punições não eram apenas físicas. Havia também a humilhação, o desprezo, as palavras cruéis. Vocês não passam de escravas, diziam. Ninguém vai se lembrar de vocês quando morrerem. Mas nós nos lembrávamos umas das outras. Cada história, cada sacrifício, cada pequena vitória era celebrada em segredo. Era assim que mantínhamos nossa humanidade, mesmo quando tentavam nos arrancar tudo. Certa noite, enquanto cuidava dos ferimentos de Júlia, ela me perguntou: "Você ainda sonha com a liberdade?" Pensei por um momento, olhando para as estrelas que brilhavam através das grades da janela. Sim, respondi. Mas, por enquanto, sonho em sobreviver, em lutar mais um dia, em não deixar que eles vençam. Ela sorriu, apertando minha mão. Então vamos continuar lutando, juntas. E assim fizemos. Dia após dia, luta após luta, punição após punição. Sobrevivemos, resistimos, lutamos. E, no fim, descobrimos que, mesmo nas circunstâncias mais brutais, ainda podíamos encontrar força, esperança e, acima de tudo, dignidade. As punições brutais que sofremos antes das lutas não nos definiram. O que nos definiu foi nossa capacidade de resistir, de lutar, de nunca desistir. E é isso que levarei comigo, para sempre. O tempo dentro do Ludus parecia se esticar e se comprimir ao mesmo tempo. Havia dias em que as horas se arrastavam, cada minuto marcado pelo latejar das feridas e pelo peso do medo. Em outros, tudo passava tão rápido que mal tínhamos tempo de respirar entre uma punição e outra, entre um treino e uma luta. Mas, de alguma forma, sobrevivíamos. E, com o passar dos meses, comecei a perceber que havia algo em nós, gladiadoras, que nem mesmo as punições mais brutais conseguiam destruir. Certa manhã, fomos acordadas por um alvoroço incomum. O som de passos apressados, vozes exaltadas e o tilintar de armaduras ecoava pelos corredores. O cheiro de fumaça era mais forte do que o habitual, e o ar parecia carregado de tensão. Quando os guardas abriram as celas, seus rostos estavam mais fechados do que nunca. Hoje é dia de espetáculo duplo, anunciou Gaius, sua voz ainda mais áspera. O imperador quer sangue, e vocês vão dar a ele o que ele deseja. Fomos levadas ao pátio, onde uma fila de gladiadores homens já aguardava. Eles nos olhavam com uma mistura de pena e respeito. Sabiam que, para nós, as punições eram ainda mais cruéis, pois além da dor física, havia o peso do desprezo, da humilhação de sermos mulheres em um mundo que não nos queria ali. Enquanto esperávamos, ouvi o som de chicotes estalando no ar. Olhei para o lado e vi duas das mais novas gladiadoras, Daria e Selene, sendo arrastadas pelos cabelos até o centro do pátio. Seus rostos estavam manchados de lágrimas e sangue. Gaius se aproximou delas, o olhar duro. Essas duas tentaram esconder comida, anunciou, para que todos ouvissem. Aqui, a desobediência é paga com dor. Os guardas as amarraram a 2 postes, e o chicote começou a cantar. Cada golpe era acompanhado de gritos abafados, mas nenhuma delas implorou por piedade. Eu sentia cada estalo como se fosse em minha própria pele. Ao meu lado, Nissa murmurou: "Eles querem nos dividir. Querem que tenhamos medo umas das outras. Mas não podemos deixar." Quando a punição terminou, Daria e Selene foram largadas no chão, exaustas e sangrando. Fomos obrigadas a assistir, sem poder fazer nada. Era assim que eles mantinham o controle, pelo medo, pela dor, pela humilhação pública. Depois, fomos levadas para o banho. A água era fria, quase gelada, mas servia para lavar o sangue e, por alguns minutos, aliviar o calor das feridas. Enquanto esfregava meus braços, vi Júlia se aproximar de Daria, ajudando-a a se levantar. "Você vai ficar bem", disse, a voz suave. "Já passei por isso. Vai passar." Daria olhou para ela, os olhos cheios de gratidão. "Obrigada. Eu só queria um pouco de pão para minha irmã. Ela está tão magra." Júlia a abraçou, ignorando as próprias dores. "Vamos cuidar dela. Todas nós."
Aquele momento de solidariedade, mesmo em meio à brutalidade, me deu forças. Era assim que resistíamos, cuidando umas das outras, mesmo quando tudo ao redor parecia querer nos destruir. Naquela tarde, fomos levadas para o treino. O sol estava forte, e o calor fazia o suor escorrer pelo rosto e pelo corpo. Gaius nos observava, atento a qualquer sinal de fraqueza. Hoje, vocês vão treinar com os homens, anunciou. Quero ver quem é digna de lutar na arena. Fui emparelhada com um gladiador chamado Marcos, um homem alto e musculoso, com cicatrizes por todo o corpo. Ele me olhou com respeito, mas sem piedade. Não vou pegar leve com você, disse, a voz baixa. Nem eu com você, respondi, tentando esconder o medo. A luta foi intensa. Cada golpe, cada bloqueio, cada queda era uma batalha não apenas contra ele, mas contra tudo o que eu havia sofrido até ali. Senti a dor das feridas abertas, o cansaço dos músculos, mas não desisti. No final, caí de joelhos, ofegante, mas com um sorriso de desafio nos lábios. Marcos me ajudou a levantar. Você é forte, Lívia. Mais forte do que muitos homens que já vi aqui. Aquelas palavras, vindas de alguém que conhecia a dor e a luta, foram como um bálsamo. Por um momento, senti que talvez, só talvez, eu pudesse sobreviver àquele inferno. Mas a noite trouxe novas punições. Fomos chamadas uma a uma para a sala de disciplina. Lá, Gaius nos fazia ajoelhar sobre grãos de cevada, as mãos erguidas acima da cabeça, enquanto ele caminhava ao nosso redor, observando cada movimento, cada tremor. Vocês acham que já sofreram o bastante? Perguntou, a voz fria. Ainda não viram nada. Amanhã, a arena vai exigir mais de vocês. E eu quero que estejam prontas. O tempo parecia não passar. Os grãos de cevada cravavam-se em meus joelhos, causando uma dor aguda e constante. O suor escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Ao meu lado, Nissa murmurava uma canção em sua língua natal, uma melodia triste e suave que, de alguma forma, tornava a dor mais suportável. Quando finalmente fomos liberadas, mal conseguíamos andar. Mas, mesmo assim, ajudamos umas às outras a voltar para as celas. Era nessas pequenas demonstrações de solidariedade que encontrávamos forças para continuar. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei pensando em tudo o que havíamos passado, em todas as punições, em todas as lutas. Pensei na minha mãe, em como ela teria sofrido se soubesse o que estava acontecendo comigo. Pensei em todas as mulheres que haviam passado por ali antes de mim, e em todas as que ainda viriam. No dia seguinte, fomos levadas para a arena antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro, e o ar era frio e úmido. O público já começava a se reunir, ansioso pelo espetáculo. Podíamos ouvir os gritos, as risadas, o som das moedas sendo apostadas. Enquanto esperávamos, Gaius se aproximou de mim. Hoje, você vai lutar contra uma das melhores. Quero ver se é tão forte quanto pensa. Assenti, tentando esconder o medo. Sabia que, para ele, não importava quem vencesse. O importante era o espetáculo, o sangue, a dor. Quando entrei na arena, o sol começava a nascer, tingindo a areia de dourado. Do outro lado, vi minha adversária. Era Nissa. Por um momento, nossos olhares se encontraram, e vi o mesmo medo, a mesma determinação. O público gritava, exigindo sangue. Gaius deu o sinal, e começamos a lutar. Cada golpe era uma mistura de dor e culpa. Não queríamos machucar uma a outra, mas sabíamos que, se não lutássemos, seríamos punidas ainda mais severamente. A luta foi longa e brutal. No final, ambas estávamos exaustas, cobertas de sangue e suor. O público aplaudiu, satisfeito. Gaius se aproximou, o olhar frio. Muito bem. Vocês provaram que são dignas. Mas lembrem-se, aqui, a dor nunca acaba. Depois da luta, fomos levadas de volta ao Ludus. As feridas foram tratadas com vinagre e ervas, ardendo como fogo. Mas, dessa vez, havia algo diferente. Sentíamos que, juntas, podíamos resistir.
que, mesmo diante das punições mais brutais, ainda éramos donas de nossas próprias histórias. Com o passar dos meses, as punições continuaram, mas também continuou nossa resistência. Aprendemos a nos proteger, a cuidar umas das outras, a encontrar pequenas alegrias em meio à dor. Compartilhávamos histórias, risadas, sonhos. Era assim que mantínhamos nossa humanidade. Certa noite, enquanto estávamos reunidas na cela, Júlia contou uma história sobre sua infância na Gália. Falou sobre os campos verdes, sobre o cheiro do pão fresco, sobre o som do rio correndo perto de sua casa. Por um momento, todas nós nos esquecemos do lugar em que estávamos. Fechamos os olhos e nos deixamos levar pela lembrança de um tempo em que éramos livres. Um dia, vamos sair daqui, disse ela, a voz cheia de esperança. Vamos ver o sol nascer sem medo, vamos correr pelos campos, vamos ser livres de novo. Eu queria acreditar. Queria, com todas as minhas forças, que aquilo fosse possível. Mas, no fundo, sabia que a liberdade era um sonho distante. Ainda assim, era esse sonho que nos mantinha vivas. As punições brutais que sofremos antes das lutas nos marcaram para sempre. Cada cicatriz, cada dor, cada lágrima era uma lembrança do que havíamos enfrentado. Mas também eram provas de nossa força, de nossa coragem, de nossa capacidade de resistir. Com o tempo, algumas de nós conseguiram conquistar respeito, até mesmo admiração. O público começou a torcer por nossas vitórias, a celebrar nossa coragem. Mas, para os homens que nos treinavam, continuávamos sendo apenas instrumentos de entretenimento. Certa vez, uma das gladiadoras, chamada Sabina, se rebelou contra um dos guardas. Ele tentou forçá-la a obedecer, mas ela reagiu, lutando com uma fúria que surpreendeu a todos. Como punição, foi amarrada a um poste no centro do pátio e chicoteada diante de todas nós. O sangue escorria por suas costas, mas ela não gritou. Olhou para nós, os olhos cheios de desafio. Depois daquele dia, algo mudou. Começamos a nos unir, a proteger umas às outras. Se uma era punida, as outras cuidavam dela. Se uma caía, as outras a levantavam. Descobrimos que, juntas, éramos mais fortes do que eles imaginavam. As punições continuavam, mas já não nos quebravam como antes. Aprendemos a suportar, a resistir, a lutar não apenas pela sobrevivência, mas pela dignidade. E, aos poucos, fomos conquistando nosso lugar na arena, não como vítimas, mas como guerreiras. Hoje, quando olho para as cicatrizes que cobrem meu corpo, não vejo apenas dor. Vejo força, coragem, resistência. Cada marca é uma lembrança do que enfrentei, do que sobrevivi. E, acima de tudo, é uma prova de que, mesmo diante das punições mais brutais, nunca deixei de lutar. A arena ainda me espera, com seus perigos e desafios. Mas agora, entro nela de cabeça erguida, sabendo que sou mais do que eles tentaram fazer de mim. Sou uma gladiadora. E ninguém pode tirar isso de mim. O tempo passou, e as lutas se tornaram rotina. As punições, embora continuassem, já não tinham o mesmo efeito. Eu havia aprendido a transformar a dor em força, o medo em coragem. As outras gladiadoras também mudaram. Nissa, antes reservada, tornou-se uma líder entre nós. Júlia, que chorava todas as noites, agora era uma das mais ferozes na arena. Mas a brutalidade dos treinadores não diminuía. Eles inventavam novas formas de nos punir, de tentar nos quebrar. Uma vez, fomos obrigadas a carregar pedras enormes de um lado ao outro do pátio, sob o sol escaldante, sem água ou descanso. Quem caía era chicoteada até conseguir se levantar. Outra vez, nos fizeram lutar entre nós, sem armas, até que uma de nós desmaiasse de exaustão. Essas punições não eram apenas físicas. Havia também a humilhação, o desprezo, as palavras cruéis. Vocês não passam de escravas, diziam. Ninguém vai se lembrar de vocês quando morrerem. Mas nós nos lembrávamos umas das outras. Cada história, cada sacrifício, cada pequena vitória era celebrada em segredo. Era assim que mantínhamos nossa humanidade, mesmo quando tentavam nos arrancar tudo. Certa noite, enquanto cuidava dos ferimentos de Júlia,
ela me perguntou: você ainda sonha com a liberdade? Pensei por um momento, olhando para as estrelas que brilhavam através das grades da janela. Sim, respondi. Mas, por enquanto, sonho em sobreviver. Em lutar mais um dia. Em não deixar que eles vençam. Ela sorriu, apertando minha mão. Então vamos continuar lutando. Juntas. E assim fizemos. Dia após dia, luta após luta, punição após punição. Sobrevivemos, resistimos, lutamos. E, no fim, descobrimos que, mesmo nas circunstâncias mais brutais, ainda podíamos encontrar força, esperança e, acima de tudo, dignidade. As punições brutais que sofremos antes das lutas não nos definiram. O que nos definiu foi nossa capacidade de resistir, de lutar, de nunca desistir. E é isso que levarei comigo, para sempre. Mas a história não termina aqui. Houve um dia, um único dia, em que a esperança se tornou mais do que um sonho distante. Era o aniversário do imperador, e a cidade estava em festa. Os jogos seriam grandiosos, e todos os gladiadores, homens e mulheres, seriam chamados à arena. Na véspera, Gaius entrou em nossa cela, o rosto mais sombrio do que nunca. Amanhã, vocês vão lutar pela vida. Não haverá misericórdia. Quem sobreviver, talvez ganhe a liberdade. A notícia se espalhou como fogo. Pela primeira vez, havia uma chance, ainda que pequena, de escapar daquele inferno. Passamos a noite em claro, conversando, planejando, sonhando. Na manhã seguinte, fomos levadas à arena. O público estava em delírio, gritando nossos nomes, apostando em quem sobreviveria. O sol brilhava forte, e o calor era quase insuportável. Quando o portão se abriu, corri para o centro da arena, o coração batendo descompassado. Ao meu lado, Nissa, Júlia, Daria, Selene. Lutamos como nunca antes, cada golpe carregado de esperança, de desespero, de vontade de viver. A luta foi brutal. Vi amigas caírem, vi sangue jorrar, ouvi gritos de dor e de vitória. Mas, no final, eu estava de pé. Olhei para o imperador, que me observava com um sorriso satisfeito. Você lutou bem, Lívia, disse ele, a voz ecoando pela arena. Hoje, você conquistou sua liberdade. Caí de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhei para as outras sobreviventes, e vi nos olhos delas a mesma mistura de incredulidade e alegria. Fomos levadas de volta ao Ludus, mas, dessa vez, não como prisioneiras. Gaius nos olhou, e, pela primeira vez, vi respeito em seu olhar. Vocês provaram que são mais do que escravas. São guerreiras. E ninguém pode tirar isso de vocês. Naquela noite, olhei para as estrelas e pensei em tudo o que havia passado. As punições brutais, a dor, o medo, a humilhação. Mas também pensei na força, na coragem, na solidariedade. Pensei em todas as mulheres que haviam lutado ao meu lado, em todas as que haviam caído, em todas as que ainda lutariam. A liberdade era, finalmente, uma realidade. Mas, mais do que isso, era uma conquista. Uma prova de que, mesmo diante das piores adversidades, nunca deixamos de lutar. Nunca deixamos de ser quem éramos. E, enquanto caminhava para fora do Ludus, sentia cada cicatriz, cada dor, cada lembrança como uma medalha. Porque, no fim, as punições brutais que sofremos antes das lutas não nos destruíram. Elas nos tornaram mais fortes. Elas nos tornaram gladiadoras. E assim, entre correntes, cicatrizes e batalhas, as gladiadoras provaram que nem as punições mais brutais eram capazes de apagar sua coragem e dignidade. Cada marca em seus corpos era um lembrete de que, mesmo diante da dor e da injustiça, elas nunca deixaram de lutar. Suas histórias, muitas vezes esquecidas pela história oficial, merecem ser lembradas e respeitadas. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem também precisa conhecer essa verdade e se inscrever no canal para acompanhar mais relatos emocionantes como este. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e, nos comentários, conte o que mais te impressionou ou qual tema você gostaria de ver por aqui. Juntos,
Vamos dar voz a quem foi silenciado e manter viva a memória dessas mulheres extraordinárias. Até o próximo vídeo.